Nós seguimos aqui com Entre Nós, Sandro, já com o entrevistado na linha, correto? Correto, já está aqui com a gente. Então vamos lá. Eu falei que a gente ia conversar bastante sobre o que aconteceu em Brasília, diante da gravidade do que foi esse ato. E quem está conosco agora, aqui ao vivo, é o Rogério Taffarello, advogado criminalista, professor de Direito Penal e Processual Penal da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada, doutor Rogério, por atender esse convite. Eu sei que é uma época difícil, entre Natal e Réveillon, muita gente viajando com planos familiares. Então eu agradeço a gentileza do senhor de falar ao vivo conosco, mas é que o momento exige. Quem se preocupa com o futuro do nosso país se preocupa com o que está acontecendo nesse momento. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é: o que diferencia o que aconteceu em Brasília com a prisão do homem que já reconheceu em depoimento que preparou explosivos, que se associou a outras pessoas para montar um explosivo num caminhão-tanque, pensou em explodir o aeroporto pelo estacionamento do aeroporto, depois por uma estação de energia e acabou deixando esse explosivo nas redondezas do próprio aeroporto. O que diferencia um gesto, um ato, um planejamento como esse de um simples vandalismo, de, por exemplo, pegar um objeto e depredar um patrimônio público ou um patrimônio privado? Qual é a diferença entre essas duas ações? Boa tarde, Adriana. Boa tarde aos telespectadores da Band News. Adriana, obrigado, aliás, pelo convite. Antes de mais nada, a diferença reside tanto no ato quanto na motivação, né? Um ato de vandalismo pode ser um ato isolado, que ainda assim pode ser reprimido pela legislação penal, se causa um dano a terceiros, ao patrimônio de terceiros, patrimônio público ou privado, mas é algo mais localizado, ao passo que a legislação criminal ela prevê penas mais graves para atos, por exemplo, de explosão, tentativa de causar explosão, tem um crime específico para isso, cuja pena é mais grave porque pode atingir uma quantidade indeterminada de pessoas, né? Se se trata de uma edificação pública, por exemplo, um aeroporto, uma estação ferroviária, a pena fica ainda mais grave porque, além de se danificar o patrimônio público, se pode atingir uma quantidade determinada de pessoas. E se a motivação vai para além de gerar esse dano que o Código Penal diria de perigo comum a várias pessoas, a uma coletividade, se vai para o campo da tentativa de abolição do próprio Estado Democrático de Direito, por exemplo, aí a gente entra num outro capítulo do Código Penal dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, se trata de uma violência com o objetivo de impedir o funcionamento dos poderes constituídos. O senhor considera, então, que a gente está diante de um fato que, obviamente, falando em tese, porque tudo precisa ser apurado, comprovado, tem todo um processo de investigação policial e depois do julgamento que tem que ser cumprido à risca, mas o senhor considera que, diante dos fatos que a gente tem hoje, nós podemos estar falando de vários crimes e não apenas da preparação de um ato terrorista, o que já é muito grave? Podemos. Veja, a gente tem o ponto do terrorismo, ele tem suas especificidades também, porque no Brasil e em muitos países é sempre uma discussão muito grande sobre quais as fronteiras que devem ter o crime de terrorismo, né? E existe uma preocupação no sentido de fazer que o terrorismo não abarque condutas que devam ser vistas talvez como vandalismo no contexto de manifestações políticas que em si são lícitas, mas se degeneram em vandalismo, tem aquelas punições que eu comentei com você na primeira parte da minha resposta anterior. Agora, o terrorismo ele é um crime grave, até o nome já comunica algo grave, né? E segundo a nossa legislação, ele tem que ter algumas motivações específicas, por exemplo, a xenofobia, preconceitos étnicos, discriminações, etc. Não parece aqui ser o caso, e alguns já vêm criticando, olha, nossa lei deveria ser mais abrangente. O desafio para a gente ter segurança jurídica é que a lei tenha fronteiras claras, né? Justamente para que ela não seja abrangente numa medida em que ela vai pegar e vai punir severamente condutas que não merecem essa punição, mas merecem talvez uma punição menor, né? Agora, a gente, como você disse, Adriana, a gente está conhecendo esse fato faz o quê? 3 dias.
a investigação ainda está começando, é preciso apurar motivação, é preciso apurar circunstâncias, é preciso apurar participação, eventualmente colaborações de terceiros, porque se a gente tem várias pessoas trabalhando concertadamente para a prática de crimes, a gente pode ter um outro crime autônomo no Código Penal, que é o crime de associação criminosa. Se tiver uma estrutura, se tiver financiamento, estrutura hierárquica de pessoas dividindo tarefas, a gente pode ter um crime ainda mais grave, também autônomo, que é o crime de organização criminosa. Mas veja, nada disso e tudo que a gente sabe até agora, a gente não tem como afirmar exatamente o que aconteceu e quais são especificamente os crimes. O que se noticia, inclusive a imprensa já apurou e nos informa, é que houve ali uma tipificação no Estatuto do Desarmamento, tem 3 delitos diferentes ali de posse ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo e porte de artefato explosivo, né, que são crimes também. Portanto, a gente pode ter, voltando aqui e finalizando a resposta da sua pergunta, a gente pode ter uma quantidade diferente de delitos aqui e a gente pode ter, inclusive, uma quantidade diferente de pessoas que podem, a quem podem ser atribuídos delitos diferentes ao final dessa investigação. Sandro? Professor, boa tarde. Eu queria entrar, o senhor falou sobre associação, sobre financiamento. A gente não pode afirmar, como disse a Adriana, tudo depende de investigação, estamos falando de teses, mas é difícil a gente imaginar, principalmente quando a gente está falando em alguns locais de grandes grupos, grandes estruturas, em frente a quartéis, pedindo intervenção militar, com o que parece ser uma estrutura organizada, você depende de alimentação, carro de som, por exemplo, que não é algo barato, então dá a entender que existe um financiamento, seja de indivíduos físicos ou então por parte de empresas, isso vai ser investigado. Mas aí, entrando, quando é que a gente pode estar falando em um crime? Porque, por exemplo, aí eu estou falando como leigo, alguém pode passar lá e falar, olha, eu doei um dinheiro para pessoas que estão acampadas, eu não tenho ligação com a pauta delas, eu simplesmente decidi contribuir financeiramente por determinada razão. Mas você pode estar contribuindo para um grupo que chega a articular um atentado terrorista. O que diferencia essas coisas? E quando a gente fala, por exemplo, de associação criminosa, quando a gente fala de uma estrutura financiada para, entre outras coisas, a possibilidade de praticar um ato terrorista. Responsabilização é onde eu queria chegar. Boa tarde, Sandro. Obrigado pela pergunta. A gente tem aqui como premissas necessárias o conhecimento e a vontade das pessoas de contribuir para atos ilegais, ainda que atos ilegais que venham a ser diretamente praticados por terceiros, por essas pessoas que estão na ponta ali, nas ruas. Certamente nessas manifestações a gente tem condutas absolutamente irrelevantes do ponto de vista jurídico. A gente tem, você falou, né, Sandro, a gente pode ter grupos organizados, pode ser que tenhamos, e há indicações nesse sentido, mas a gente também tem certamente grupos desorganizados que estão pedindo intervenções extraterrestres, a gente já viu de tudo, né, até aqui, então a gente precisa separar o joio do trigo, e essa é a função da investigação criminal, né, é procurar separar o que é relevante daquilo que é irrelevante, concentrar-se nesse primeiro grupo de condutas, de atos relevantes de pessoas. A responsabilidade criminal sempre vai ser em pessoas físicas, não em pessoas jurídicas, isso é importante que seja dito. Na legislação criminal brasileira, a gente só tem responsabilização penal de pessoa jurídica numa única hipótese, que é de crime ambiental, não está em jogo aqui, então vai ser sempre de pessoas físicas, pouco importa se empresários, se funcionários públicos, privados, responsabilidade nas pessoas físicas. E aí é um trabalho do investigador, permitindo o devido processo, direito à ampla defesa, que todos devem ter sem dúvida nenhuma, mas procurar entender o que motivou cada um, as pessoas que contribuíram para atos de outras, e esses atos sendo atos ilegais, essas pessoas têm que ter um mínimo de conhecimento de que estão contribuindo para manter grupos que estão praticando atos ilegais, né? Os crimes
como eu estava dizendo, eles são dolosos, essencialmente, eles não são punidos na forma, esses crimes de que estamos aqui falando, na forma culposa, que aquele crime acontece por um descuido, por exemplo, direção perigosa ao volante, né? Nesse caso, não. Nesse caso, são crimes intencionais, por isso chamamos de dolosos. O que é dolo? É conhecimento mais vontade de praticar o ato. Precisa ser praticar a necessidade jurídica de praticar diretamente a ilegalidade, uma violência contra alguém ou contra o patrimônio público ou privado, com esses fins de sabotagem. Não, se você estiver prestando auxílio material, por exemplo, ajudando a financiar o armamento, o artefato explosivo, alguém pode estar na sua casa, no conforto do seu lar, mas ajudando a financiar o ato ilegal de outrem. As duas pessoas serão, portanto, passíveis de responsabilização criminal, uma porque praticou diretamente, outra porque prestou auxílio material. Professor, para a gente finalizar, eu só queria fazer um comentário com o senhor, para que o senhor comentasse caso se sinta à vontade. O que acontece nesse momento é de extrema gravidade e se complica muito a 5 dias de uma virada de governo. A gente está num limbo, porque a gente tem uma Polícia Federal silenciosa, um ministro da Justiça que levou mais de 24 horas para se posicionar. Então, fico eu pensando como uma cidadã, um sujeito monta um explosivo, bota esse explosivo num caminhão-tanque, pensa em explodir isso dentro do aeroporto de Brasília e a Polícia Federal do país está silenciosa. E o ministro da Justiça no cargo, há 5 dias de sair do cargo, levou mais de 24 horas para dizer, vamos aguardar as investigações. Óbvio, isso é dizer o óbvio, vamos aguardar as investigações, um rito judicial tem que ser cumprido, mas condenar um gesto desse é algo que tem que ser feito com muita veemência, na minha opinião, pela gravidade do que aconteceu e pelo número de vidas que isso poderia ter prejudicado, o número de pessoas que poderiam ter sido feridas, mortas. Então, assim, me parece uma coisa absurda que a gente vive esse limbo diante de um ato criminoso tão grave, ainda que juridicamente, como o senhor bem explicou, muita coisa tem que ser esclarecida para ver exatamente em que artigo, em que tipo de crime vai ser enquadrado e tipificado, mas assim, de qualquer forma, diante da gravidade do que aconteceu, me impressiona a falta de veemência para condenar um gesto desse, para passar uma mensagem para todo o país que esse tipo de ato seja enquadrado como terrorismo pela lei ou por diversos outros crimes, é muito grave e tem que ser condenado. Não te parece que esse limbo que a gente está há 5 dias de virada de governo prejudica essa mensagem dúbia? De um lado, um governo eleito tentando estipular a ordem, do outro lado, um governo silencioso e, de alguma forma, com isso, demonstrando uma conivência? Sem dúvidas, Adriana. A gente está vivendo um momento realmente delicado da nossa história recente do país. As autoridades públicas e, sobretudo, autoridades que têm atribuições criminais, e o Ministério da Justiça o ministro da Justiça é o chefe da Polícia Federal, né? Ele é o superior do delegado-geral da Polícia Federal, né? Que é o chefe dentro da corporação. Pois bem, a essas pessoas, a essas autoridades, tanto federais quanto estaduais, e a gente precisa aqui ter o cuidado de lembrar que investigação criminal é, sobretudo, de atribuição dos estados, né, das polícias civis e, portanto, das secretarias de Estado de Segurança. E a gente tem situações acontecendo em boa parte do país e a gente, como cidadão, espera das secretarias de Estado de Segurança Pública a devida investigação, a devida apuração para fins, como dito pelo Sandro, no futuro de devida responsabilização. No âmbito federal, isso cabe à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça, e a gente, como cidadão, a gente pode e deve esperar dessas autoridades que condenem veementemente, sim, esses fatos, até para que a situação não piore, né? A gente tem visto uma escalada um tanto quanto preocupante de notícias, de fatos, de tentativas que precisam cessar. É verdade que na nossa história política brasileira a gente pouco conhece fatos de terrorismo, pelo menos de algumas décadas para cá, na nossa história constitucional e democrática, né? A gente pouco conhece isso, mas quando situações de tentativa de sabotagem de poderes constituídos,
ou de tentativa de impedimento de posse, o que é uma coisa muito difícil, mas é o que alguns chegam a alardear, de governos eleitos são cogitadas, é preciso que as forças de segurança pública, de segurança cidadã, estejam a postos, estejam condenando. Sem dúvida nenhuma, Adriana, é preciso que se investigue, a gente não vai punir ninguém sem devido processo legal em uma semana, isso não é admissível em democracia, mas é preciso que as instituições efetivamente funcionem e estão, concordo com você, ao que parece, estão deixando um pouco a desejar, podem agir com mais efetividade, sem dúvida nenhuma. Tá certo, professor Rogério Taffarello, advogado criminalista e professor de Direito Penal da FGV São Paulo. Eu quero agradecer demais a participação do senhor por nos esclarecer esses pontos das leis que a gente tem que observar à medida que a investigação avançar, em que casos, em que artigos os acusados, os suspeitos, quando forem acusados, serão enquadrados. Eu agradeço demais pelas explicações, que a gente possa fazer outras entrevistas em breve, viu? Um grande abraço. Foi um prazer. Um abraço. Tchau, tchau.